Saúde, comportamento e bem-estar. Agora na 87 FM, Espiritualidade e Saúde. Olá, ouvintes, aqui é a Maria Madureira. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Espiritualidade e Saúde. No programa de hoje, teremos o assunto da cromoterapia, a sua história e o seu tratamento, sob a ótica da física e da mecânica quântica. Para falar sobre esse assunto, teremos mais uma vez a presença do professor de Física e Acupuntor Antônio Carlos Abrão. Antônio Carlos, muito obrigada por participar mais uma vez do programa. Conte para nós um pouco sobre a cromoterapia. Cromoterapia, o emprego adequado da cor como elemento curador, regenerativo e estimulante, já era empregado na Era de Ouro na Grécia, nos tempos de luz e cor de Heliópolis e no Antigo Egito, tendo sido venerada pelas antigas civilizações da Índia e da China. A cor nada mais é do que radiação eletromagnética visível, e o estudo da luz levou a grandes revoluções na física, proporcionando o surgimento da teoria da relatividade e da mecânica quântica. Então veremos como que realmente a luz interage com a matéria. Temos vários exemplos disso. Bom, Maxwell, no século XIX, usando as poderosas ferramentas do cálculo integral e diferencial, criado 100 anos antes por Isaac Newton e Leibniz, conclui que a luz é uma onda eletromagnética que se propaga a 300 mil km por segundo. Só que foi uma descoberta matemática. Não tinha tecnologia na época para emitir uma onda eletromagnética para provar a teoria de Maxwell, o que foi conseguido 15 anos depois por Rudolf Hertz, um alemão, que emite a primeira onda eletromagnética. Bom, volta então ao conflito iniciado 100 anos antes entre Newton e Huygens. Newton achava que a luz era composta de partículas elementares, que futuramente Einstein vai dar o nome de fóton, e Huygens que a luz era uma onda. Ou seja, Newton já imaginava numa quantização, ou seja, que o fóton existia uma partícula elementar da luz. Se você pegar um raio de luz e dividir até a menor partícula, você acha o quantum da luz, que é o fóton. Bom, mas como Newton na época era poderoso na ciência, porque tinha criado o cálculo integral, a teoria da gravitação universal, com apenas 21 anos, que foi numa época parecida com a nossa, teve uma pandemia, eu acho que a peste negra, se eu não me engano, em Londres, ele foi para o sítio e criou sozinho a teoria da gravitação universal com 21 anos. Então ficou prevalecendo a ideia de Newton, que a luz era uma partícula, ou seja, quando você se olha no espelho, essa partícula bate no espelho e volta ao teu olho e você vê a sua imagem no espelho. Mas muitas evidências também mostravam que a luz se comportava como onda. O que é comportamento de onda? A onda produz difração. O que é difração? Ela contorna os obstáculos. O som, por exemplo, é uma onda mecânica. Quando você está falando atrás de uma parede, uma pessoa colocada do outro lado da parede vai escutar sua voz. Por quê? Porque essa onda ela vai difratar. Bom, mas ficou, como era Newton que falava que a luz era uma partícula, então ficou estabelecido que realmente a luz era uma partícula e Huygens caiu no esquecimento. Bom, mas Maxwell volta a provar que, na realidade, Huygens é que estava certo. A luz era uma onda eletromagnética. Então ficou uma coisa muito estranha. A luz era uma onda eletromagnética ou uma partícula? Esse conflito só foi resolvido entre 1905 e 1920 por Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger e outros que criaram a mecânica quântica, que conclui que a luz, assim como o elétron, tem um comportamento dual. Ora se comporta como onda, ora como partícula, dando um impulso final para a criação da mecânica quântica, que nos proporciona as benesses eletrônicas atuais, a dualidade onda-matéria. O mundo da matéria, da massa, é regido pelas equações diferenciais de Newton, a mecânica clássica. E o mundo das ondas é regido pelas equações diferenciais de Maxwell, o mundo do eletromagnetismo. Então era necessário encontrar uma equação para descrever o mundo atômico que satisfizesse as equações diferenciais de Newton e de Maxwell. E essa equação foi encontrada, a equação de Schrödinger. Na solução dessa complicada equação diferencial parcial é que descreve o mundo atômico, ou seja, um núcleo formado por prótons e nêutrons, o próton com carga positiva, o nêutron, a partícula, como o próprio nome diz, nêutron, circundado, entre aspas, por elétrons dividido em camadas. Cada camada tem um número quântico principal. Então, se ele estiver na camada K, o número quântico principal dele é igual a 1. Se ele estiver na camada L, o número quântico principal dele é igual a 2. Na camada M, 3 e assim vai. Cada camada tem
a energia dessa camada. Se o elétron vai de uma camada para outra, ou ele libera energia, ou ele absorve energia. Dentro das camadas existem os subníveis de energia, que a gente chama de número quântico secundário, SPDF. Se ele estiver no subnível S, ali cabem, entre aspas, 2 elétrons. Se ele estiver com o spin para cima, a gente diz que ele está com o spin up mais meio. Se ele estiver com o spin para baixo, a gente diz que ele está com o spin down, menos meio. Se ele estiver no subnível P, a gente fala que ele tem um número quântico secundário 1 e está no subnível P. No subnível D, o número quântico secundário é 2 e por aí vai. No subnível D cabem 10 elétrons, no F 14 elétrons e esses elétrons vão se distribuindo no átomo. A quantidade de prótons e nêutrons, a quantidade de prótons é igual a de nêutrons, que por sua vez também é igual a de elétrons, se o átomo estiver eletricamente neutro. A massa do próton é 1840 vezes maior que a massa do elétron. Bom, a interação da luz, fóton, com o átomo é muito conhecida, e uma delas foi descoberta por Einstein, o efeito fotoelétrico. Quando um fóton de alta energia incide no metal, ele coloca elétrons em movimento. É essa célula fotovoltaica que muita gente usa hoje para gerar energia solar. É baseado no efeito fotoelétrico de Einstein. Ele ganhou o prêmio Nobel devido a essa descoberta. Não foi pela teoria da relatividade, que na época eles não entenderam a teoria da relatividade. E Einstein ajuda muito também na criação da mecânica quântica, no comecinho da mecânica quântica. No final, ele discorda de Bohr numa famosa discussão em que ele diz que Deus não joga dados com o universo. Ou seja, a mecânica quântica é probabilística. Você não pode falar que o elétron está naquela camada. Ele tem uma densidade de probabilidade de estar ali com aqueles números quânticos, porque ele é uma onda e matéria ao mesmo tempo. Tá? Temos outro exemplo da interação da matéria com o átomo, por exemplo, o raio laser. O raio laser, quando você emite, geralmente de hélio e neon, tem vários tipos de laser, você emite um fóton de alta energia, ele se choca com o elétron em determinada camada, esse elétron sobe uma camada e depois de um certo tempo ele vai descer. Quando ele descer para a camada original, ele vai emitir um fóton de energia exatamente igual à diferença de energia das duas camadas. E esse fóton ele vai estar polarizado. Então você consegue somar a energia de cada fóton. Diferente de uma luz comum, em que os fótons saem cada um para um lado e você não consegue concentrar essa energia. Então é claro a interação da luz com a matéria. E é isso que é usado na cromoterapia. Mas, na final de contas, o que é uma onda, classicamente falando? Bom, a gente precisa entender primeiro o que é um pulso. Um pulso é a variação de alguma grandeza física, geralmente a posição no espaço, que se propaga pelas extremidades. Uma onda é uma sucessão de pulsos. Por exemplo, você pega uma corda, você coloca a corda em cima e embaixo, você produziu um pulso. Se você continuar fazendo esse movimento periodicamente, você vai produzir uma onda na corda. Você vai perceber que a forma da onda é uma senoide, que na solução das equações diferenciais de Maxwell, da equação de onda, a solução da equação aponta realmente que essa onda é uma senoide, que muita gente já viu isso no ensino médio, aquele formato senoide, né? E existem 2 tipos de onda, as ondas mecânicas, que precisam de um meio para se propagar, por exemplo, as ondas na água, numa corda, o som é uma onda mecânica, e as eletromagnéticas, que não precisam de meio para se propagar. Exemplo, a luz. Quando mais rápido a fonte produz o pulso, maior a sua frequência, que é dada em hertz, e maior a energia que ela propaga. No reino animal, são uma das espécies mais limitadas para captar as ondas. Muito mais limitadas que o gato, que os cachorros, que os passarinhos, que os morcegos. No caso das ondas sonoras, só escutamos aquelas entre 20 Hz e 20 mil Hz. E no caso das eletromagnéticas, só vemos aquela entre 1 vezes 10 elevado a 14 Hz, ou seja, 1 com 14 zeros na frente, e 1 vezes 10 elevado a 15 Hz, que são as cores visíveis. Abaixo do limite que eu falei anteriormente, nós temos as radiações infravermelhas, as ondas curtas, médias e longas de rádio, TV e FM. Acima do limite dito anteriormente, temos as radiações ultravioletas, os raios X, os raios gama e os raios cósmicos. Segundo especialistas em cromoterapia, que não é o meu caso, o raio vermelho é estimulante e libera adrenalina, revitalizando o corpo físico. O raio laranja fortalece os pulmões, pâncreas e baço. O raio amarelo é antidepressivo e ativa os nervos motores, favorece a pele e estimula o fluxo da bile. O raio verde tonifica o coração, reduz a tensão e estimula a pituitária, favorecendo a construção de músculos e tecidos. O raio azul faz abaixar a febre e desinflama. O raio índico atua sobre as paratireoides e reduz hemorragias. O raio violeta purifica o sangue.
auxiliando os sistemas cardíacos e linfáticos, detém o crescimento de tumores e equilibra a quantidade de potássio e sódio no organismo. As cores também são usadas nos diagnósticos de acupuntura. Pele muito escura é deficiência ou excesso de energia no sistema rim-bexiga. Pele muito branca é pulmão e intestino grosso. Avermelhada demais é coração e intestino delgado. Amarelada é estômago, baço, pâncreas. Esverdeada é fígado, vesícula biliar. Se você quiser mais detalhes desse assunto, acesse o blog artigosdeacupuntura.blogspot.com, repetindo, artigosdeacupuntura.blogspot.com. Bom dia a todos. Muito bom, Antônio Carlos, esse assunto em que você nos faz relembrar um pouco das nossas aulas de física, de química e aborda também a questão da cromoterapia, como ela é vista também na acupuntura. É muito bom. Obrigada por todo esse conhecimento, obrigada por partilhar conosco. E muito obrigada a você por estar conosco. Aqui foi a Maria Madureira e você acaba de ouvir o programa Espiritualidade e Saúde na Voz da Comunidade. Busque o seu equilíbrio, cuide de você. Neste momento, você estará cuidando dos outros. Hoje é sempre o melhor momento para plantar o bem. Fraterno abraço a todos. Até a próxima. Você acabou de ouvir o Espiritualidade e Saúde. Saúde, comportamento e bem-estar para o seu dia a dia. Para ouvir novamente, acesse nosso site 87fm.com.br.